Nos últimos tempos, não faltaram desafios para o Rio Grande. Agora, o desafio é outro: construir o futuro. Um futuro que tem crescimento, mas de forma sustentável, que tem produção e preservação, que tem novas oportunidades para todos. A escolha é nossa. Por isso, a Assembleia Legislativa vai buscar soluções para o desenvolvimento do Estado com o Pacto RS 25, porque o crescimento sustentável é agora. Bem-vindos ao canal 525 TV Minuano. Bem-vindas ao programa Resumindo, que vai percorrer os 40 mil quilômetros que correspondem à circunferência na linha do Equador e os 40 mil quilômetros de distância entre o Polo Norte e o Polo Sul. Vamos analisar os pontos de conflito, as mudanças rápidas de tendências políticas, as áreas em que a possibilidade de paz não é apenas uma promessa. Quem nos guiará na viagem é o professor, consultor, doutor em Relações Internacionais César Roedel, um dos conhecedores mais credenciados sobre o que acontece no mundo. Antes, a opinião do programa. O valor total de gastos com medicamentos vendidos aos consumidores no Brasil, no ano passado, chegou a 216 bilhões de reais. É um dado conferido pela pesquisa do IPC-MAPS. O gasto das famílias brasileiras com medicamentos teve acréscimo de 9% em 2024 em comparação com 2023. Repito, gasto total, 216 bilhões de reais em medicamentos. Agora vem os dados que provocam dor adicional. A carga tributária sobre medicamentos no Brasil é de 35%, muito alta. Por quê? Porque a média em outros países fica em torno de 6%. Mas vamos conferir alguns casos. No Canadá, o imposto sobre a maioria dos medicamentos, imposto não existe, é 0%. Nos Estados Unidos, os impostos não são cobrados. Apenas no estado de Illinois, o estado de Illinois aplica uma taxa de 1% sobre medicamentos em nível estadual. Irlanda, 0% para medicamentos orais. Alemanha, alíquota de 7% para medicamentos essenciais e 19% para outros medicamentos, o que torna uma exceção na Europa. França, média de 8% de impostos sobre medicamentos. Os medicamentos no Brasil são afetados por diversos impostos, como ICMS, que é estadual, IPI, que é federal, e outros tributos que compõem uma parcela significativa do preço final. Duas perguntas. Será que o achaque de 35% no bolso dos que precisam de medicamentos para manter a saúde, esse achaque entrará na pauta dos candidatos que concorrerão às eleições no próximo ano? Ou continuarão desdenhando e desenhando, durante a campanha eleitoral, um mundo encantado de promessas irrealizáveis? A 22 de outubro de 1960, o jornal O Estado de São Paulo publicou na primeira página, como a tela está mostrando: aumentam as possibilidades de Kennedy à medida que se aproxima o dia das eleições. Leia o trecho inicial. A menos que todas as indicações sejam falsas
e que ocorra algum incidente grave no exterior, o senador Kennedy ganhará as eleições por esmagadora maioria de votos. Mesmo na organização republicana, Kennedy era democrata, mesmo na organização republicana em Michigan, se admite que o vice-presidente Nixon, era a sua função quando se candidatou, não pode vencer nesse estado, ainda que espere uma melhora de sua posição. E a previsão se confirmou 17 dias depois. John Kennedy obteve 56% dos votos e o adversário Richard Nixon não passou de 40%. Quem disse isso? A glória só se entrega àqueles que sempre sonharam com ela. Quem disse isso? Charles de Gaulle, que viveu de 1890 a 1970. Foi primeiro-ministro e presidente da França. E durante a Segunda Guerra Mundial, foi um dos comandantes da resistência contra o avanço nazista. Seja bem-vindo, professor, consultor, doutor em Relações Internacionais César Ruedel. Domingo, o presidente da Argentina, Javier Milei, passará por um duro teste. A troca de metade da Câmara, dos 127 cadeiras, e um terço do Senado, 24 cadeiras. Quais as suas previsões? Boa tarde, Armando Burdi, um prazer estar aqui no Resumindo. Boa tarde aos telespectadores cativos do programa. Passará por um desafio, acredito que substancial. Por quê? Porque nós vimos, Armando Burdi, nos últimos acontecimentos na Argentina, e agora nós tivemos um processo de renúncia do chanceler argentino, né, que é o Gerhard, eu até tenho um nome aqui, Gerardo Wertheim. Porque houve ali uma saia justa, enquanto o Milei tinha uma agenda com Donald Trump, né? Pois há o anúncio do Tesouro, ou do Bessent, né, que é o secretário do Tesouro americano, de um swap de 20 bilhões de dólares para a Argentina. Swap, que é, né? Um auxílio, empréstimo. Uma espécie de um empréstimo, só que numa modalidade mais rápida de funcionamento, que não depende de muitas amarras e etc, e etc. E quando se conversava sobre essa possibilidade do swap, o Donald Trump, ele disse o seguinte nessa reunião, que ocorreu durante a Assembleia Geral da ONU, se não me falha a memória, ele disse o seguinte: olha, nós vamos continuar apoiando a Argentina se ela ganhar as eleições. Só que não ficou claro quais eleições seriam. Se seriam essas eleições que virão no domingo agora na Argentina, nós temos justamente as eleições midterm, né, que nós chamamos de 50% da renovação da Câmara e um terço do Senado, né? Então não se sabia justamente de que eleição que o Trump estava falando. Muito provavelmente a eleição de 2027. E além disso, o próprio chanceler, ele tinha uma espécie de uma rusga com o Caputo, que é o ministro da Economia argentina, né, da forma como o ministro da Economia estava conduzindo o processo de reestruturação econômica na Argentina. Alguns meses atrás, semanas atrás, nós vimos que a província de Buenos Aires teve um processo de eleição. Às vezes as províncias têm eleições e nós vimos ali que, né, a demonstração de um apoio menor, ou seja, um recuo no apoio a Milei. O que apontam as pesquisas para essa eleição do dia 26, domingo, eleições legislativas, que justamente o partido de Milei ainda parece que tem um fôlego, né? Hoje ele não tem maioria no parlamento, mesmo assim
ele conseguiu passar os projetos, aquele grande projeto, né, macro projeto, Armando, que previa a questão fiscal, burocrática, redução do Estado, redução de servidores públicos, etc. e etc. Então, essas eleições legislativas, as últimas pesquisas, dão o entendimento de que há uma possibilidade, há uma janela de oportunidade, mesmo em que pese o momento delicado que está passando o governo, com a renúncia do chanceler, porque um chanceler renuncia, você tem uma crise, né? Mas vamos ver se essa crise será suficiente para fulminar, digamos assim, a necessidade de apoio que Milei precisa nessas eleições legislativas de domingo. As últimas pesquisas que eu analisei, Armando, davam conta de que pelo menos ele teria ali por baixo uma maioria de apoio, né? Poderia até reverter esse processo no parlamento, dada essa nova configuração, né? De 50% das cadeiras da Câmara, 1/3 do Senado. Se isso acontecer, vai ser mais fácil para que Milei continue avançando com os processos de reforma, com redução de inflação e etc. Né? E há de se observar também se realmente ainda está um pouco dúbio, né? Tem uma fumaça nesse swap americano de 20 bilhões de dólares, que pese ele tenha sido anunciado, ainda não há um fechamento dessa questão, por isso mesmo que o chanceler ele recua, né, renuncia por causa desse erro, esse ruído de comunicação, né, para usar um termo aqui da Ana Paula, né, nossa professora de comunicação, esse ruído de comunicação entre o ministro e o presidente, essa reunião que tiveram lá na sede da ONU. Então, uma expectativa muito alta. A questão, né, nós temos províncias muito importantes, a ver a província de Buenos Aires, que é uma das maiores províncias, como elas irão reagir a todo esse processo que está sendo conduzido pelo governo de Milei, né? Ele ele fez o mesmo slogan, digamos assim, né, de uma Argentina maior, uma coisa assim, um Great America Again, né, do Trump. Ele tentou fazer uma imitação, né, do mote do Trump, ser uma Argentina cada vez maior, né, e vamos ver se ele consegue dar continuidade ao seu projeto, dadas essas dificuldades, esses óbices que nós observamos nos últimos dias e semanas. Saindo da Argentina e indo para a Venezuela, li um artigo seu com o título de Tanto Maduro apodreceu. O trecho inicial: de tanto amadurecer em um governo com eleições flagrantemente fraudadas e toda sorte de um ditador deprimente, Maduro apodreceu, ficou preso no galho, fermentou, contaminou e destruiu tudo ao seu redor. Uma hora a conta chega. Tentou infrutíferamente enviar uma carta ao presidente Trump, que deve ter tido um acesso de gargalhadas. E daí prossegue. Sua análise sobre o quadro venezuelano. O quadro venezuelano é extremamente deprimente. Um pouco que eu trago nesse artigo, Armando, e agradeço a sua qualificada leitura, né? Isso aumenta, inclusive, a minha responsabilidade de saber que o jornalista Armando Bode lê as minhas análises de conjuntura, aumenta ainda mais a minha responsabilidade. Leio, considero sempre um acréscimo e leio com muita satisfação. Então, um processo deprimente. Ele tentou enviar essa carta à Casa Branca, não houve resposta nenhuma. Ele tentou criar um canal de comunicação com a Casa Branca, também não conseguiu, né? E o que acabou restando para ele foi ele imitar aquela dancinha que o Trump faz, né, em um evento, né? E parece assim num bunker, há um bunker montado, um bunker de guerra montado na Venezuela, que eu acredito que seja assim. Eu entendo um pouco de técnica e de estúdio, né, mas uma série de chroma keys todos juntados, assim, eles reproduzem um bunker militar mostrando mapas em tempo real,
movimentações, né? E a gente viu uma das fragatas, inclusive, afundando, né? Perto uma embarcação militar venezuelana afundando. Nós vimos o treinamento dos próprios populares venezuelanos, né? Carregando armas, uns caindo, tropeçando. Então, você imagina essa milícia contra, né, essa linha que se está se estabelecendo no Caribe por parte dos Estados Unidos. Nós estamos falando o seguinte, Armando Budi, nós estamos falando de destroyers, né, que são navios de apoio mais rápido para operações, há cruzadores que têm a capacidade de lançamento de mísseis de médio alcance, que seriam extremamente necessários para uma situação como essa. A gente está falando dos operadores Iwo Jima, que são aqueles atacadores anfíbios que atacam justamente em operação de terra, são muito treinados. Nós estamos falando de mais de 4.000 fuzileiros navais, nós estamos falando de marinheiros, nós estamos falando de militares. Em Porto Rico, nós estamos falando do apoio de F-35 Stealth, que é uma aeronave de alta tecnologia. Nós estamos falando de submarinos também presentes em águas internacionais. Nós estamos falando de armas muito avançadas. Nós estamos falando na CIA. O próprio Donald Trump falou que a CIA, que faz justamente essas operações internacionais em solo, né, a CIA está em solo com infiltrados, justamente na possibilidade de um regime changing, né, a mudança de um regime. Há essa possibilidade, ainda mais reforçado pelo fato da Corina Machado ter ganho o Prêmio Nobel da Paz e o Edmundo González, né, que está, digamos assim, exilado na Espanha, esperando para ver o que vai acontecer. Mas tudo indica, né, pelo processo que os Estados Unidos está fazendo de atacar as embarcações com drogas ilícitas, né, diretamente, explodindo essas embarcações, e esses dias eles explodiram até um submarino, que eles não estão para brincadeira, né? E o Maduro sentiu isso, né? E está extremamente apavorado do que pode acontecer. E dentro da Venezuela, muita coisa pode acontecer. Muita gente interessada, inclusive, no reward, né? no prêmio de entrega da cabeça do Maduro, que hoje deve estar em 50 milhões de dólares. Nós estamos falando de paramilitares, milícias, não é? Estamos falando de um exército que, desde Hugo Chávez, ele vem sendo fracionado em várias, digamos assim, corporações, para que não se tenha um exército unificado. Porque à medida que você tem um exército unificado, é mais fácil que ele dê um golpe no Estado e remova o Estado. Quando você tem células que não conversam entre si, mas tem o comando, no caso de Maduro, é mais difícil que elas consigam dar um golpe de Estado e tirar o Maduro do poder, né? Nós tivemos lá eleições completamente fraudadas e ilegítimas, isso comprovadas pelos boletins de urna, pelas organizações internacionais que lá estiveram acompanhando todo o processo eleitoral. Então, acredito que os americanos, pela aparelhagem tecnológica, pelas embarcações militares, não estão para brincadeira. Nós estamos falando, inclusive, de outros países, né? Vamos considerar que o PCC, o primeiro comando da capital, internacionalizou grande parte de suas operações para a Bolívia, agora onde nós tivemos eleições, né? Onde o Rodrigo Paz ganhou e justamente acabou sendo um hub, se tornando um hub de cocaína, né? Então está acontecendo um processo onde o South Command, né, dos Estados Unidos está descendo para as linhas do Caribe, para águas internacionais. Coincidentemente, o Brasil inicia grandes operações contra organizações criminosas dentro do Brasil. O PCC, com a questão dos postos de gasolina, refinarias, escolas de samba e etc. Ao mesmo tempo em que o Lula fala na ONU que nós não podemos confundir criminalidade com terrorismo, né?
Então, isso tende a mudar. Isso tende a mudar. Nós estamos falando de uma informação muito recente que eu tive hoje, até estava falando com um jornal em nível nacional, eles fizeram uma pesquisa, há um processo aberto de inexigibilidade de licitação da compra de 10 helicópteros Black Hawk americanos, o Brasil, né, sem licitação, né? Então isso indica alguma coisa, isso indica alguma mensagem por parte do governo brasileiro, mas é uma informação que ainda está num processo de se confirmar, né? Mas a Venezuela num cenário completamente deprimente e a qualquer momento, se realmente houver uma incursão terrestre, vai ser de uma facilidade tremenda remover o Maduro do poder. O portal G1 das organizações Globo noticiou há pouco que os Estados Unidos bombardeiam barco no Pacífico, em região próxima da América do Sul, pela primeira vez. O barco carregava drogas e transportava 2 pessoas, segundo o governo norte-americano. Até então, os militares estavam atacando embarcações no Caribe. Mais detalhes: as Forças Armadas dos Estados Unidos bombardearam um barco que navegava perto da costa da América do Sul, no Oceano Pacífico, na noite de terça-feira. Informações confirmadas pela Secretaria de Guerra dos Estados Unidos. Esse é o primeiro ataque militar reportado no Pacífico desde que o governo do presidente Trump iniciou nova ofensiva contra o tráfico de drogas na região. Até então, os bombardeios haviam sido feitos apenas na região do Caribe. Então, conforme você antecipou, eles estão baixando. Exatamente. Tanto estava voltada mais à questão do Mar do Caribe, né? E agora a coisa está se alastrando para outros oceanos. Né? Veja a preocupação de lado a lado, né? Porque o tráfico de drogas ele utiliza, né, tanto o Atlântico como o Pacífico. Né? Ainda na América Latina, passamos para a Colômbia. A Colômbia, nós temos um caso de um presidente que muito provavelmente é um drogado. Né, pelas manifestações que o Gustavo Petro dá, né, muito provavelmente ele tem algum problema de drogadição. Né, são informações completamente desconectas da realidade. Ele não está preocupado com a indústria nacional colombiana, ele não está preocupado com os populacionais colombianos, ele está preocupado em fazer uma frente crítica, né, a valores ocidentais, aos Estados Unidos, a Trump, né, e nós vimos recentemente agora uma entrevista, Armando Burdi, que ele estava dando uma entrevista realmente parecia que ele estava drogado, né, pelas respostas que ele dava, pelas coisas, a forma que ele se comunicava, né, e inclusive ele dizia que uma das maneiras de se resolver o problema da política internacional de hoje seria escapar, né, extirpar o Trump, né, da política internacional. Não sei o que ele quis dizer com isso, né, mas a gente mais ou menos imagina. Né? Ele que com um megafone esteve lá nos Estados Unidos, fez o seu discurso na Assembleia Geral da ONU, e de uma forma ridícula reuniu ali meia dúzia ou uma dúzia de pessoas e com o megafone ele estava clamando que o exército americano se voltasse contra o Donald Trump. No exato momento retiraram o visto do Gustavo Petro. Então ele perdeu o visto americano, né? Retornou ao seu país de origem, né? E ele é um presidente que esteve há pouco tempo também aqui no Brasil, em Manaus, recebido pelo Luiz Inácio Lula da Silva, e falou do lado do Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto ocorriam as operações americanas no Caribe, ele defende a legalização da cocaína. E o Lula ali do lado dando risada, achando engraçado. Então nós temos assim, em grande parte das lideranças sul-americanas, latino-americanas, são deprimentes, né? ou são ditadores, no caso venezuelano, no caso cubano, no caso nicaragüense,
né? Ou são realmente esses fantoches, essas figuras, né? Como Gustavo Petro e tutti quanti, né? E a Colômbia se encontra numa situação, é um país que poderia estar numa situação muito melhor e não está justamente por esse autoritarismo de pensamento por parte de Gustavo Petro. Se continuar aumentando o nível do discurso em relação às drogas, ao tráfico internacional, muito provavelmente vai entrar nesse radar de operação americana, o que seria ali um grande problema, né, para aquela região. Vamos aterrissar no Chile, onde ocorrerão no dia 16 de novembro eleições gerais. Eleição do presidente da República, renovação de todas as cadeiras na Câmara dos Deputados e preenchimento da metade das cadeiras no Senado. Qual a sua provisão? Professor, consultor, doutor em Relações Internacionais, César Ruedel. Eu acho que o Chile é um país que se diferencia um pouco dos países sul-americanos, na medida que, historicamente, o Chile fez uma espécie de um acordo. Mesmo tendo governos de esquerda ou de direita, né, seja uma Michelle Bachelet, seja um Sebastián Piñera, a nossa preocupação estará com as cadeias produtivas chilenas, com a promoção comercial do Chile, com a organização, com a segurança pública. Claro que nas agendas entre direita e esquerda, né, há compreensões distintas, né? E aqui a gente traz a figura, por exemplo, de José Cast, né, que é um grande empresário, e o Boric, ele é uma liderança jovem de esquerda, mas não é de uma esquerda radical, né? Ele, inclusive, fez duras críticas, por exemplo, lá quando se iniciou a guerra ilegal, né, da Rússia contra a Ucrânia, né? O que eu acho que a gente pode ter aí notícias boas no Chile, né? Porque há consensos, é um país que se afasta de agendas muito ideológicas que afetem as suas cadeias produtivas. Isso eu achei sempre muito interessante, né? E sempre investiram também, Armando, na questão do turismo, que é uma ferramenta muito importante para aquele país, né? Se a gente toma como comparação outros países que poderiam aproveitar também isso, né? Mas também pode ser que nós tenhamos aí mudanças importantes, né, na América do Sul, né? Hoje nós temos uma composição, acho que são pelo menos 7 líderes de esquerda, 5 de direita, então talvez a coisa comece a se equilibrar nos próximos meses, né? Este é o canal 525 TV Minuano. Este é o programa Resumindo, que está percorrendo o mapa do mundo, tendo como guia o consultor, professor, doutor em Relações Internacionais, César Ruedel. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul começou a segunda etapa da participação popular do Fórum Democrático. Até o dia 26 deste mês, os gaúchos poderão votar nas propostas apresentadas e selecionadas na plataforma digital de participação popular disponível, e a produção vai projetar na tela. O endereço é gov.br/PactoRS25. gov.br/PactoRS25. Cada usuário poderá escolher até 10 propostas entre as disponíveis. A iniciativa é resultado da parceria entre o Fórum Democrático e a Secretaria Nacional de Participação Social da Presidência da República e integra o tema que norteia os trabalhos da Assembleia Legislativa em 2025. Pacto RS25. O crescimento sustentável é agora. O Fórum Democrático é o canal de diálogo permanente entre o Parlamento Gaúcho e a sociedade. Em 2025, a sustentabilidade foi colocada no centro das discussões legislativas por meio de um amplo processo participativo que incluiu debates presenciais e virtuais sobre 4 eixos temáticos: transição ecológica,
sustentabilidade na agropecuária, sustentabilidade e desigualdades sociais e regionais, sustentabilidade na indústria, comércio e serviços. Vamos adiante. Estou aqui acessando os portais e insistentemente... A Bolívia aí, né? Estão referindo o ataque do barco suspeito de carregar drogas no Pacífico colombiano pela primeira vez. Sim. E vamos à Bolívia? Vamos à Bolívia. Vamos à Bolívia. Só para complementar essa questão, Armando, isso é um sinal de que os Estados Unidos realmente estão comprometidos com essa estratégia de eliminação total, né, do tráfico de drogas internacionais, seja no Atlântico, seja no Pacífico, seja no Mar do Caribe, seja no Golfo do México, que na verdade o Trump quer que seja o Golfo da América, né? Inclusive ele mostra sempre um mapa no Salão Oval, onde ele mostra o Golfo da América, né? Mas indo para a Bolívia, nós tivemos no domingo uma eleição muito interessante, né? Elegeu o Rodrigo Paz, que é uma pessoa até muito bem preparada, porque ele estudou relações internacionais, outros estudos importantes também. O pai dele já foi político na Bolívia, mas ele era de esquerda. Inclusive, o pai foi se exilar na Espanha e ele foi junto com a família morar na Espanha, né? Depois eles retornaram para a Bolívia, né? Que pese ele tem essa tradição na esquerda, ele tem uma visão mais conservadora da economia, né? A Bolívia, Armando Burdi, é um país extremamente problemático, que já teve riquezas muito grandes, como o gás, né? O gás era uma das principais fontes, né? Depois, em 2000, nós tivemos o boom das commodities também, que depois não foram aproveitadas. Mas para que os telespectadores tenham uma ideia, 80% dos empregos na Bolívia não são formais, são empregos informais. Então, a necessidade que esse governo terá doravante de justamente colocar na regularidade todos esses trabalhadores, né? Porque nós temos um processo das esquerdas radicais, e aqui nós tivemos um racha praticamente de Morales, né, e o ex-presidente, e isso prejudicou a eleição para a esquerda. Mas os governos de esquerda radical fragilizam as instituições, abrindo caminho para o crime organizado. E o crime organizado se instala nesses vácuos de poder, né? Isso não é característica própria da Bolívia, senão de todos os países da América Latina. Então, o Rodrigo Paz, ele já fez reuniões, inclusive 2 reuniões antes das eleições com Donald Trump, estando em Washington. Isso mostra que a Bolívia vai buscar um caminho de cooperação com os Estados Unidos, o que eu acho inteligente, eu acho que é benfazejo para que a economia possa daqui a pouco retomar, né? A nossa pauta é muito pequena, a pauta do Rio Grande do Sul, com a Bolívia muito pequena, passa ali de 0,5% a 0,7% para as exportações nossas para a Bolívia, né? E praticamente zero de importação. Mas é um país que vive também de turismo, porque tem muitos sítios históricos naquele país. Inclusive há na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul uma série de pesquisas muito interessantes, antropológicas, de sítios naquele país, e por isso é um destino turístico. E Rodrigo Paz, né, que carrega o sobrenome Paz, ele vai ter que pacificar a sociedade, né? Uma sociedade que está buscando e reclamando de muitas coisas, né? Uma economia que não está funcionando, um sério problema de combustíveis, né? Uma briga por combustíveis, né? O gás não é mais o grande produto do país. E agora, então, as parcerias bilaterais com outros países, sejam países da região, seja uma parceria estratégica,
daqui a pouco com os Estados Unidos, até porque nós estamos falando da Bolívia, a gente fala também da reserva de lítio, e o lítio ele é muito importante para toda essa cadeia de indústria que vai de carros elétricos, né? Inclusive a indústria militar, que precisa muito desse componente, né? Então, há possíveis negociações bilaterais que possam aumentar o PIB, o Produto Interno Bruto, e quiçá o Produto Interno per capita, né, das pessoas, que elas possam, que hoje é muito baixo. As pessoas vivem, né, em grande parte na miséria, em empregos que não são empregos formais, e há um grande desafio aí para a Bolívia, né, nos próximos meses e anos. E será que a Bolívia vai nos pagar o que deve? Tem uma dívida imensa. Parte foi considerada, por bondade do governo brasileiro, passaram a borracha por cima, mas ainda sobra muito. Desapropriaram instalações da Petrobras, o governo investiu, deu dinheiro para a construção de obras públicas. Será que o atual governo vai honrar ou vai esquecer? Eu acho que o Lula não está preocupado com isso, porque o Lula não está preocupado com esse tipo de coisa. Deveria estar, porque é o presidente da nação, né? Se há outras nações que estão devendo, né? Só a Venezuela, vamos pegar o caso da Venezuela. Sim. Venezuela deve milhares de dólares, por exemplo. Se a gente pega Cuba, né? A contrapartida de garantia da construção do Porto de Mariel foram charutos. Por mais que eu goste de charutos não chegaram até hoje, não é? E o Evo Morales, que é um companheiro do Foro de São Paulo, né, que é essa organização criada no início da década de 90, que reunia as esquerdas numa espécie de concertação, de orquestração política, de ingerências políticas nos processos eleitorais de países latino-americanos, né, que hoje ela virou e ficou muito mais sofisticada e se transformou no BRICS, né, que eu chamo o BRICS de Foro de São Paulo 2.0, né, porque agora eles inclusive têm banco de financiamento, né, com a Dilma Rousseff, que é a presidente, e etc. E os camaradas lá, né, os camaradas têm os seus acordos e eu acho pouco provável. Mas pode ser que uma liderança mais conservadora, como o Rodrigo Paz, tenha uma responsabilidade muito maior do que se fosse um líder de esquerda que tivesse ganho essa eleição. Pode ser que se busque algum tipo de acordo, eventualmente parcelado, mas que se busque pelo menos devolver o dinheiro, né, brasileiro. Então, assim, eu sou muito mais otimista com um candidato, né, mais de centro-direita, que tenha uma responsabilidade econômica muito maior do que daqui a pouco tivesse vencido um candidato de esquerda, e esse dinheiro estaria perdido sem sombra de dúvidas, né? Professor César Ruedo, o presidente Lula está chegando ao Sudeste Asiático para encontros com empresários, líderes na Indonésia e na Malásia, e a viagem busca fortalecer parcerias estratégicas e ampliar a presença do Brasil na reunião. É a reunião da Associação de Nações do Sudeste Asiático. A sua expectativa, professor? Nós teremos a cúpula da ASEAN, né, de 26 a 28 de outubro, né? Há inclusive a possibilidade de uma conversa, se não me engano, no dia 28, a confirmar, entre o Trump e o Lula, né? Essa cúpula dos países do Sudeste Asiático reúne países importantes, inclusive em termos populacionais. A gente pega a Indonésia, por exemplo, né? A Malásia e vários outros países que são países emergentes, né? Mas países com riquezas e atrativos interessantes, né? O Lula ele passa mais tempo fora do Brasil do que dentro, né? Se a gente for fazer uma análise de quanto tempo ele ficou fora do Brasil, né, e acompanhado da Janja e do Celso Amorim. Então você imagina o seguinte, Armando Burri, você ter 24 horas por dia como assessores
um em cada orelha, a Janja numa orelha e o Celso Amorim no outro, é de enlouquecer a pessoa, eu acho, né? E eu acho que é por isso que ele é um líder, né, com sérios problemas cognitivos e de estratégia. Portanto, há essa expectativa com uma reunião entre Trump e Lula, mas o recado já foi dado. Quem realmente vai fazer as negociações com o Brasil é o secretário de Estado americano, que é o Marco Rubio. Marco Rubio, filho de cubanos, tem uma linha muito mais dura contra o governo brasileiro, há uma série de cobranças que estão em jogo, e aqui o Alckmin também entra com a questão mais econômica. Se fosse, né, se essa reunião realmente acontecer, eu acredito que entraria nessa discussão ativos econômicos estratégicos do Brasil, entre eles as terras raras, né? Hoje o Brasil é uma das principais reservas de terras raras do mundo, e as terras raras, não que sejam raras, mas elas são difíceis de se extraírem, elas precisam de tecnologias específicas que, por exemplo, os Estados Unidos têm, né? Mas hoje há operadores chineses operando no Brasil em terras raras em grande medida. Então aqui haveria uma tentativa de inverter o jogo da influência chinesa pela influência americana. Mas eu acho que se entrar dentro do bojo dessas negociações, os processos que estão sendo conduzidos no âmbito jurídico brasileiro, vai ser uma perda de tempo. Eu acho que o Trump, ele é um negociador, ele é um realista transacional, ele analisa oportunidades. Então, acho que o Brasil deveria fazer o papel seguinte: se realmente ele quer reduzir a tarifa de 40%, porque a tarifa de 10% é a tarifa base, aplicada em todos os países, né? Então, ele pode negociar essa tarifa de 40%. O que ele pode fazer? Ele pode conceder diminuição de tarifas de produtos americanos, de produtos que entram no Brasil hoje, americanos que têm tarifas altas, porque nós temos hoje uma proteção muito grande em relação à indústria brasileira, em determinadas indústrias, principalmente indústria automotiva, etc., tem uma proteção muito grande com tarifas realmente muito altas. O Brasil teria que achar ali uma espécie de uma mediação de tarifas, né, de reduzir tarifas, ao mesmo tempo em que concede um ativo estratégico importante, mas mesmo assim eu ainda não sei se eu seria otimista a ponto de dizer que realmente o Trump baixaria significativamente as tarifas em relação ao Brasil, porque a Europa precisou basicamente se ajoelhar. A Europa se ajoelhou, ela vai ter que fazer um investimento de 700 bilhões de dólares de empresas se instalando nos Estados Unidos, né? Depois tem outro investimento, que também é um investimento bilionário em outras áreas, né? E mesmo assim foi uma redução ali de 10% ou 15%. Inclusive, alguns países europeus criticaram duramente a negociação feita, né, pela União Europeia, pela Ursula, né, que comanda a União Europeia, que basicamente se ajoelhou para os Estados Unidos e houve uma redução pequena de tarifa. E agora a gente também está vendo um momento em que o Trump chegou a falar a possibilidade de aumentar a tarifa da China para 155%. Só que a China é um país que ainda tem capacidade de barganhar contra os Estados Unidos. Então o Brasil está numa situação muito séria de chegar na mesa de negociação, apresentar algo muito concreto, um ativo estratégico muito importante. Isso teria que envolver as Big Techs, concessões com as Big Techs, deixar a taxação das Big Techs, reduzir com essa questão de censura, né? Uma série de elementos que teriam que ser acordados para que pudesse ali haver uma redução de tarifa e um retorno efetivo, um retorno relativo das relações do Brasil com os Estados Unidos. Mas, dependendo do Lula conduzindo essa reunião, e de Celso Amorim, e de Mauro Vieira, tem tudo para dar errado.
Consultor César Ruedo, às vésperas da Conferência Mundial do Clima, que se realizará em Belém do Pará, li uma notícia que representa uma ducha de água fria. A meta climática de 1,5 grau não será alcançada para frear o aquecimento global, diz o chefe da ONU. Aqui está a notícia. A meta de limitar o aquecimento global a 1,5 graus centígrados em relação à era pré-industrial não será alcançada, admitiu o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, nesta quarta-feira, um mês antes da COP em Belém do Pará. Abre aspas. Uma coisa já está clara. Não conseguiremos conter o aquecimento global abaixo de 1,5 nos próximos anos. Foi uma reunião na Organização Meteorológica Mundial da ONU em Genebra, enfatizando que, abre aspas, ultrapassar o limite agora é inevitável. Ponto, fecha aspas. Que má notícia. Previsível já, né? Mas que tira parte do enredo e do objetivo da reunião, que tem também muito do caráter turístico. Né? Vamos lá fazer turismo. Eu acho que o grande objetivo aqui, Armando, vai ser turístico. Primeiro, por duas coisas. Né? Primeiro, porque grande parte do mundo está voltando a energias que são consideradas energias sujas, ao carvão, inclusive a Europa. A Europa teve que voltar ao carvão. Né? Então há esse discurso muito bonito da pegada do carbono, da energia limpa, né? Mas grande parte dos países tiveram que retroceder em relação à questão das energias limpas, né? E aqui há outra problemática que me parece que para mim não é uma questão resolvida ainda, Armando Burdi, porque nós temos dos dois lados interpretações distintas. Né? Há cientistas que dizem que sim, que os seres humanos têm uma interferência direta, né, no aumento da temperatura global. Enquanto que existem cientistas que dizem, que tem um cientista que eu acompanho, que eu acho muito qualificado, muito interessante, que é o Molina, só me esqueço o primeiro nome dele, mas é o pesquisador de clima, Molina. Só me foge o primeiro nome dele, não sei se é José talvez, mas ele, por uma série de pesquisas científicas com diversos autores internacionais, ele diz que as mudanças de calor que nós temos no planeta, elas advêm de mudanças do ciclo solar e de manchas solares, que os humanos não teriam a ingerência, né? E inclusive ele fala que a grande porção que nós temos no mundo, né, é de água comparada à Terra. Né? E ele mostra gráficos, por exemplo, da época da Revolução Industrial, né, onde havia, se a gente compara com hoje, né, havia menor emissão de CO2, menos aumento da temperatura global. Então é uma questão que eu assumo, de certa forma, a minha ignorância no sentido científico de dizer se realmente o ser humano tem ingerência ou não na mudança climática. Me parece que muitas vezes é mais um discurso de grandes potências para frenar o desenvolvimento de países que querem investir muitas vezes e precisam ter energia suja. E eles querem exigir as energias limpas. Mas a Europa precisou fazer o caminho contrário agora. Eles sentiram na pele, precisaram fazer isso. Então, eu acho, a minha opinião, é que a COP30 serve muito mais para um turismo, mas para um turismo horroroso, porque todos os turistas que estão indo lá e estão mandando relatam lixo no chão, relatam sujeira, relatam mau atendimento, hotéis com baixa capacidade, né? Delegações diplomáticas que cancelaram a sua estadia e a vinda para a COP30 porque os hotéis estavam cobrando taxas absurdas e que estariam fora do orçamento de países como a Suíça, como a Suécia, como a Noruega e etc, e etc.
são países que, mesmo que são países ricos, eles têm aquele dever de dar a transparência à sua população do que está gastando e como está gastando, né? E eles não perdoam. Pesquisei e é Mário Molina. Mário Molina. Professor Wedel, vamos voar para o Oriente Médio para encerrarmos o nosso giro pelo mundo. A sua avaliação, o quê? Uma semana e meia após a assinatura do tratado, as altercações que persistem, cumprimento ou não do acordo, o senhor vê a perspectiva do estabelecimento da tão pretendida paz? Em que pese o cessar-fogo tenha sido anunciado, a gente viu ali dos dois lados algumas intercorrências, né, me parece. Ainda estão sendo pesquisadas, se foram para o lado do Hamas, ainda membros que não tiveram acordo, não acordaram com o processo todo, né, seriam rebeldes, digamos assim, rebeldes de causa, né? Mas, nesse dia de hoje, na verdade, está voando para o Oriente Médio o J.D. Vance, que é o vice-presidente americano, juntamente com Witkoff, que é o enviado americano para o Oriente Médio, juntamente com Jared Kushner, que é um genro do Trump, que auxiliou também, ele auxilia muito nesses processos de negociação, diplomacia, contatos e etc. Eles estão voando para lá na tentativa de segurar um pouco o Benjamin Netanyahu, né? Segurar um pouco para que ele, né, dê mais alguns dias, para que ele não queira voltar àquela ideia de guerra total, de invasão total, né? Acho que seria um recuo muito grande para esse acordo de paz, mas ali há muitas configurações, complexidades, né, até que se chegue um cessar-fogo em que as duas partes concordem, em que não haja realmente ataques de nenhum dos lados, mas é difícil negociar com o terrorista, né, porque os terroristas acabam lançando um foguete aqui, lançando um foguete ali, e Israel acaba tendo que se defender também. Então fica uma situação complicada. O Trump mandou então o vice-presidente justamente em sentido diplomático segurar o Benjamin Netanyahu. Vamos ver se a gente consegue realmente estabelecer esse acordo, trazer todos os reféns e dar seguimento ao processo de retirada gradual das tropas de Israel e etc. Todos aqueles 20 pontos que foram anunciados. Mas a complexidade, você sabe bem, né, Armando? Nesse conflito é muito grande, tem muitas questões ainda em aberto, né, de como que seria essa composição tecnocrática, como que ela funcionaria em termos práticos, como que o Comitê de Paz Internacional teria ingerência sobre esse comitê tecnocrático em Gaza, como seria esse processo de reconstrução. Então vamos ver se a diplomacia vai ser suficiente para acalmar os ânimos nesse momento, né, acabar com toda e qualquer tentativa, né, de ataques e de ambos os lados para que se estabeleça esse acordo fundamental para o Oriente Médio. Volto à entrevista do secretário-geral da ONU, Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, que pediu aos países que implementem sistemas de alerta de desastres para proteger pessoas contra condições climáticas extremas, dizendo que nenhum país está a salvo dos efeitos do aquecimento global. Claro que os países ricos têm dinheiro, têm tecnologia, têm condições de rapidamente estabelecer o que ele pretenda seja os sinais de alerta. E eu pergunto, e os países pobres, que no caso de uma enchente perdem a safra, no caso de um verão, de um calor muito forte, perdem também, significa perdem comida. Então, o que o secretário está dizendo é uma redundância, não tem sentido nenhum, né? Porque a prometida criação de um fundo para amparar os países pobres diante das condições climáticas extremas, que foi prometida há mais de 3 anos, num dos encontros da Conferência sobre Mudanças do Clima,
Nenhum país botou a mão no bolso para dar um cento de dólar. É conversa, pura conversa, nada mais conversa, tragicamente. E o dinheiro é o suficiente, porque você imagina, você lembra, Armando Budi, quando o aeroporto de Dubai, né, ficou numa enchente, né, que nem o de Porto Alegre. Eles resolveram o problema em 1,5 semanas. Nós precisamos de quanto tempo para resolver o problema do aeroporto aqui de Porto Alegre? Com um prejuízo incalculável para a produção, para a geração de impostos, perda de empregos e tudo mais. Professor, consultor, doutor em Relações Internacionais César Ruelo, muito obrigado por mais uma vinda pelo sua convite. e tão enriquecedora para todos nós a propósito do cenário. Damos uma volta ao mundo rapidamente, 55 minutos. Sou muito grato, assim como sou grato. Eu acho que nós podemos ganhar um patrocínio da Tesla, né, para fazer essa viagem tão rápida assim, né? Agradeço, professor, agradeço a todos os que nos acompanharam. Um grande abraço e o convite. Até amanhã. Nos últimos tempos, não faltaram desafios para o Rio Grande. Agora, o desafio é outro: construir o futuro. Um futuro que tem crescimento, mas de forma sustentável, que tem produção e preservação, que tem novas oportunidades para todos. A escolha é nossa. Por isso, a Assembleia Legislativa vai buscar soluções para o desenvolvimento do Estado com o Pacto RS 25, porque o crescimento sustentável é agora.